Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus livro de Hebreus capítulo 11. Amados, antes de entrar na ministração da palavra, eu sei que muitas pessoas vão ouvir o que eu vou dizer agora, que vai estar gravado e está sendo transmitido. Eu creio que essa visão de vida no Espírito no Brasil, que veio com esse manto através do pastor Dave Robertson, desde 1989. Dave deve ter vindo no Brasil mais de 20 anos. Muita gente começou, parou, muita gente voltou, muita gente abandonou de vez, e muitas pessoas não conhecendo agora. O fato é que essa palavra da graça tem conquistado corações. E é com você que eu quero dizer, você que é filho dessa palavra. Deus colocou uma tocha na minha mão para servir você com a palavra. Porque nós não vamos perder o avivamento que foi profetizado, que viria através dessa visão. Nós não vamos perder. Os irmãos que pararam de orar em línguas vão voltar a orar em línguas, jejuar, se entregar. Eu não tenho dúvida de um grande exército se levantando em todo o Brasil. Você pode dar glória a Deus? Então você que quer entrar debaixo dessa paternidade, dessa conexão, o meu WhatsApp é 629 8223 1222. 629 8223 1222. Se você quer ser filho dessa palavra da fé, de vida no Espírito, hora após hora, manda um WhatsApp para mim bem claro: quero me tornar filho, quero andar junto com vocês, quero receber essa unção, quero voltar à simplicidade do Evangelho, quero ser mantenedor dessa obra, quero fazer parte desse exército que Deus está levantando. Você pode dar glória a Deus? Então, manda o WhatsApp para mim, eu vou te colocar em uma das minhas listas de transmissão, vou te colocar num dos grupos Vivendo em Fé. Nós temos vários grupos que se chamam Vivendo em Fé, que são exclusivamente voltados para a vida no Espírito. Não é grupo de blá blá blá, é vida no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero falar essa noite sobre as 4 dimensões da fé que formam a nuvem do avivamento. As 4 dimensões da fé que formam a nuvem do avivamento. Vamos ler primeiro capítulo 12, um pouquinho mais de agudo. Capítulo 12, primeiro, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos, diga, eu tenho, temos a rodear-nos tão grande nuvem, de testemunhas.
Vamos aprender um pouco como essa nuvem é formada. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, um pouquinho mais, ainda não está no balanço que eu gosto. Ora, a fé é a substância das coisas que eu espero, é a convicção de acontecimentos que se não veem, pois pela fé obtiveram os antigos bom testemunho. Pela fé entendemos, diga, pela fé entendemos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Aí ele começa a citar pessoas, e deixa de citar conceitos, e passa a citar pessoas. Você vai entender por quê. Ele diz assim: pela fé Abel. Depois no verso 5 ele diz: pela fé Enoque. Depois no verso 7 ele diz: pela fé Noé. Depois no versículo 8 ele diz: pela fé Abraão. Depois ele fala de Sara, Isaac. Ele fala de Moisés e o texto continua. O fato, irmãos, é que tanto a cruz que nos trouxe salvação, como o Pentecoste que nos trouxe revestimento de poder, devem ser desfrutados pela fé. A fé foi nos dada no lugar do jardim do Éden, enquanto Jesus não volta. Quanto mais você edifica a sua fé, mais você edifica o seu jardim espiritual. Adão tinha um jardim, eu tenho minha fé. A fé é um lugar que você edifica para que você possa viver por ela. O justo viverá pela fé. Então esse assunto, fé, por mais que você não se interesse, por mais que você sinta que não precise dela, loucura, né? Ele é um dos principais assuntos da Bíblia, porque Deus é um Deus de fé. E Deus se move através dela. Consequentemente, ele fica impedido quando ela falta. A fé é o trilho do trem. A fé é o toboágua para que você saia de um lugar no espírito para outro lugar no espírito. A fé é o portal. Mas esse assunto é tão grandioso quanto o próprio Deus, porque Deus mesmo, Ele é feito de fé. Assim como a sua natureza no espírito é uma natureza que crê. Por mais cansado, abatido, sofrido, machucado que você se encontra, o seu espírito está intacto. Seu espírito está intacto. Seu espírito está intacto. Porque o diabo, ele não tem acesso ao seu espírito. O homem não tem acesso ao seu espírito. A religiosidade não tem acesso ao seu espírito. O seu espírito foi criado com uma condição tão peculiar, exclusiva, original e autêntica, que a única pessoa que pode ter acesso a ele é a pessoa que é igual a ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança?
para que Deus pudesse comungar com outra natureza igual a dele. É como se eu pegasse outra taça dessa e ficasse misturando a água com a água. É o que Deus quer fazer. Deus quer comungar o Espírito dele com o seu Espírito, porque você nasceu de Deus no Espírito. O seu homem interior. E não tente imaginar, pensar, fugir do fato de que Deus vai pelas vias da fé. E Ele vem pelas vias da fé. Ele fez porque você creu. Ele faz porque você crê. E Ele continuará fazendo porque você crerá. Então entender fé, e como viver por ela, como exercê-la, como praticá-la, como experimentá-la em vivência diária, é privilégio dos filhos de Deus. Deus, quando te deu a fé, te disse assim: olha, é muito difícil viver nesse mundo, vocês vão passar aflições, eu não vou mentir, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu vou deixar com vocês algo, através do qual vocês vão antever o céu na terra. Eu vou deixar com vocês algo, com o qual vocês vão antever os poderes do mundo vindouro. Eu sou participante, diz Hebreus, dos poderes do mundo vindouro. Por isso, Apocalipse é muito mais do que um compêndio de coisas futuras. Apocalipse é tudo que a sua fé pode experimentar. A diferença é que você precisa ler menos livros sobre escatologia e aprender mais Apocalipse direto na fonte com o Espírito Santo. Pastor, mas a gente precisa ter uma posição teológica definida. Quem disse? Pastor, mas a gente tem que saber se Jesus volta antes da tribulação, no meio, volta no final. Sabe, são essas cobranças de um aprendizado natural que te faz um religioso, que te faz se separar de alguém por causa da sua doutrina. Meu irmão, se a sua doutrina te separou de alguém, você saiu do Evangelho. Se a sua doutrina te afastou de alguém, você se separou do Evangelho. O Evangelho é conexão e não desconexão. Eu vou repetir isso. O Evangelho é conexão. Eu me desconectei de fulano. Puxa, você está indo para o inferno então? Você não quer ir para o céu mais? Porque o Evangelho é conexão. Há um só Deus e Pai, há um só Senhor, há um só corpo. Como que essa mão diz para outra mão que não vai trabalhar mais junto com ela? Só se ela for louca. O que é praticado pela religiosidade nada mais é do que loucura. Loucura. As doutrinas nos separam, mas o Espírito é o vínculo de amor que eu tenho com você para sempre. Repita isso bem forte comigo: as doutrinas nos separam, mas o Espírito é o vínculo de amor que eu tenho com você para sempre. Então aqui o escritor de Hebreus está dizendo assim: ora, qual que é a primeira dimensão da fé que forma essa nuvem
que trará chuva. Ele diz: a fé é uma substância. Substância. Quando Deus fala, Ele te dá uma substância no coração daquilo que você vai viver, daquilo que você vai experimentar. Essa substância desperta em você uma consciência. Então a primeira dimensão é consciência. Repita comigo: a minha consciência depende do quanto eu tenho de substância. Ou seja, depende do quanto eu ouvi Deus falar comigo. Quanta comunhão eu tive com Deus. Não é quanto tempo eu sou evangélico, é quanto tempo eu passo no quarto. Não é quanto tempo eu sou pastor, é quanto tempo eu ouvi Deus. Será que nesses 30 e tantos anos de nascido de novo, eu ouvi Deus umas 4 horas, se fosse juntar tudo? 5 horas? Será que alguém aqui ouviu Deus pelo menos por um dia inteiro? Porque Deus fala em fração de segundos. Deus, te dá uma revelação. Quando você vai contar para alguém, você fica 2 horas falando o que Deus te deu em 2 segundos. Eu declaro que você vai ouvir mais Deus do que você tem ouvido. Porque ouvir Deus cria uma consciência. Essa consciência pode ser chamada de atmosfera de fé. Essa consciência pode ser chamada de percepção espiritual. Essa consciência pode ser chamada de maneira de enxergar no invisível. Tudo eu estou falando a mesma coisa. Então, se você vai formar uma nuvem de avivamento, irmãos, o que Deus está fazendo nesse lugar, nesses dias, é formar uma nuvem de avivamento. Por isso eu não estou preocupado se aqui hoje tem 5.500, 100, 50, 10. Eu quero saber quantos estão conscientes do Espírito Santo. Quantos estão vivos espiritualmente. Quantos estão comungando, perceptivos, atmosféricos. Segundo lugar, diz que a fé é um fato. Primeiro diz que a fé é uma coisa. Depois diz que ela é um acontecimento. São aspectos diferentes da mesma verdade. São vistas diferentes da mesma coisa. A fé é uma substância e a fé é um fato. A fé é uma coisa e a fé é um acontecimento. Então por que a coisa? Para que você tenha consciência. Para que o fato? Para que você tenha poder de comportamento. Para que você tenha vigor de apropriação. Se Deus falou comigo, eu estou consciente. Mas se eu entendi que aquilo já aconteceu, eu me torno intrépido. Se Deus falou comigo, eu fico perceptivo. Mas se eu sei que ao falar Ele fez, eu me torno ousado. Ousado para pensar grande, para expandir a minha mente dentro da minha mente de Cristo. Ó Deus, eu declaro que a minha mente vai inundar a mente de Cristo. E a minha mente, como uma esponja, vai ficar encharcada das verdades de Deus. Substância te dá consciência, fato te dá comportamento. Eu recebo essa palavra, Pai. Eu recebo essa palavra. Construímos um prédio. Eu posso ir lá?
Aluguei um carro, eu posso dirigi-lo. Carro, substância. Aluguei, poder de comportamento. Eu posso ter um carro e ele ficar na garagem, sem que eu vá em lugar nenhum com ele. Mas eu posso ter um carro e ir aonde eu quiser. O Senhor te diz: eu te dei algo que você pode ir onde você quiser. Aleluia! O Senhor te diz: você não entende, você acha que entendeu o que eu te dei, você ainda não entendeu. Eu te dei algo que quebrou os limites da sua vida. Eu te dei algo que arrancou os limites da sua vida. Eu te dei algo que transcendeu. A fé é um espírito transcendente. Não é um espírito que transcende nem transcenderá. Ela é transcendente. Se você está na fé, você está por cima. Se você está na fé, você está no controle. Se você está na fé, você não é cauda, você é cabeça. Mas eu sou o último da fila, e Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Mas eu ouço falar do ouvir e crer há tantos anos, agora que eu cheguei, agora que o vinho bom está sendo derramado. Você não chegou na hora errada, você chegou na hora certa. Você chegou na hora que Deus não está levantando aqui departamento, Deus está levantando ministérios, pregadores, escritores, pastores, mestres, empresários do reino, pregadores do reino, gente que tem uma unção apostólica para entrar num lugar e plantar o reino de Deus naquele lugar, e mudar a história daquele lugar. Pessoas indesistíveis em suas guerras, em suas batalhas. Gente que não tem medo de assumir a sua identidade. Gente que abraça a palavra de Deus e não solta, porque sabe que ela funcionou, e se ela funcionou, ela funciona. Porque Deus criou todas as coisas com a palavra, e Deus sustenta todas as coisas com a palavra. Então eu não tenho apenas o substantivo, eu tenho o verbo. Eu não tenho apenas um copo, eu bebo. Ele bebe, tu bebes, nós bebemos. Eu não tenho só um copo, eu bebo, eu tenho a ação, eu tenho o fato. Ter um copo é ter a vitória, beber a água é experimentá-la. A substância te dá a atmosfera para que você possa vencer através da atitude. A substância te dá a percepção para que você possa vencer através do comportamento. A substância te dá consciência para que você possa ter aquela ação que recebe. Gente, quem crê faz alguma coisa com a fé, nem que seja bater a cabeça na parede, pelo amor de Deus. Nem que seja tomar um copo de leite, nem que seja dar uma cesta básica, eu não sei, irmão. Eu tenho um chamado para ser próspero, então comece a prosperar hoje. Arrume alguém para você dar. Porque quando a gente pensa em prosperidade, o nosso ego pula na frente. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter. Não, quem realmente é próspero nem está pensando em ter, porque ter é normal. Quem é próspero está imaginando onde é que eu vou abençoar, quem eu vou socorrer, qual pastor que eu vou cuidar, qual igreja que eu vou sustentar. Eu vou abrir 500 igrejas na história da minha vida.
Meu dinheiro vai jorrar em bilhões e bilhões para o reino de Deus. Aleluia! Eu estou falando, querido, de consciência, mas eu estou falando de acontecimentos. A fé é a certeza, e a fé é a convicção de fatos. Aí ele diz algo interessante. Terceiro lugar, ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que não aparecem vieram das coisas, de maneira que as coisas que aparecem vieram das coisas que não aparecem. Sabe por que a fé? Estou falando fé que forma nuvem, mas não é nuvem sem água não, é nuvem com água. Meu irmão, você vai andar com uma nuvem chuvosa sobre a sua cabeça. Ele começa falando de fé e termina falando de uma nuvem de testemunhas. Você vai ter tanto testemunho de fé, você vai ter tanta experiência com a verdade, que você vai andar e onde você pisar vai chover. Se é na casa do pobre, ele vai deixar de ser pobre. Se é na casa do enfermo, ele vai ficar curado. Se é uma ovelha ferida, quebrada, desgarrada, ela vai ser encorajada a voltar ao primeiro amor. Porque você recebeu a consciência, entrou na prática, mas a fé, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De que ele está falando? Ele está falando de sabedoria. Pela fé entendemos. Qual é a fonte da sua sabedoria? Um livro? Um grande escritor, um grande pastor, um grande pregador? Ou você já conseguiu resumir sua vida bem resumida na sua comunhão com o Espírito Santo? Como é que é? Você já conseguiu resumir a sua vida no que Jesus disse para Marta? Porque Jesus disse para Marta: uma coisa só é necessária. Sabe por que Jesus disse para Marta que uma coisa só é necessária? Porque era a única coisa que ele fazia. Ele tinha comunhão com o pai dele. Ele dizia assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo. Jesus disse assim: eu não invento moda, eu assisto aqui dentro de mim um filme e reproduzo esse filme através do poder do Espírito Santo. Eu assisto um quadro dentro do meu espírito e pinto esse quadro que já estava pintado dentro de mim. Eu assisto uma situação dentro de mim e multiplico essa situação me comportando, e eu não posso te dizer para fazer outra coisa, porque eu não sei fazer outra coisa. Pastor, depois que eu comecei a orar em línguas, eu desaprendi tudo. E essa é a ideia, meu irmão. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Querido, não estou dizendo que é errado você ler livros, você fazer uma faculdade. Eu não estou dizendo que é errado você se responsabilizar pela sua vida natural. O que eu estou dizendo é: onde está o seu coração? Qual é a sua fonte verdadeira? Qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Estou querendo dizer que você pode ler um livro maravilhoso, mas ele não pode se tornar o seu segredo. O que eu estou dizendo é que você pode ter um pastor fantástico, mas ele não é o seu segredo.
Você pode estar na melhor igreja de Goiânia, mas isso não é o seu segredo. O seu segredo é o quanto você pode se entregar no altar do Espírito. É o quanto você pode comungar com o Espírito Santo. É o quanto você tem um quarto espiritual que ninguém vê, e você acessa esse quarto e tem intimidade com Ele no banco, andando pela rua. Você tem intimidade com Ele tomando banho. Você tem intimidade com Ele quando você está dormindo. Você tem intimidade com Ele em qualquer lugar. Então levanta suas mãos e grita comigo: a fé. Não é para gritar, não é para falar não. Diga: a fé me dá uma consciência. A consciência me conduz aos fatos, aos comportamentos, às atitudes, me dão sabedoria. Aleluia. Consciência, comportamento e sabedoria. Aí vem a quarta dimensão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo. Olha para mim. Chapa vai esquentar agora. Ele diz: pela fé, a fé é a certeza, a fé é a convicção, pela fé entendemos conceitos. Mas aí ele para de falar de conceitos e diz: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Moisés. Durante todo o restante do livro, ele não trata mais de conceitos, ele conta a história de pessoas. Por quê? Porque a quarta dimensão da fé chama-se identidade. Ou seja, agora o processo se completou e o negócio é de carne e osso na sua mão. Agora a coisa se manifestou e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora eu tenho Abel, agora eu tenho Enoque, agora eu tenho Abraão. Eu não tenho apenas algo no campo invisível, agora eu tenho a carne, produto da palavra. Eu não tenho apenas agora o que é melhor, que é o mergulho no próprio Deus e em suas profundidades, mas agora a minha fé tem nome. Abel, Enoque, Abraão, Sara. Chega uma hora que as coisas ganham nome. Chega uma hora que as coisas ganham identidade. Chega uma hora que as coisas começam a contar uma história. E nenhuma história é igual a outra. Abel teve uma história diferente de Enoque. Abel ofertou, Enoque foi arrebatado. Abraão saiu da sua terra, Sara recebeu o poder de ser mãe. Identidade é a marca final dos que contam uma história na terra, entre si e o próprio Deus. Irmão, eu quero ser um profeta de Deus na sua vida. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida.
Eu declaro que você não vai partir dessa terra sem deixar uma história. Você não vai partir dessa terra, sabe? Por isso, não vamos criar uma denominação, ouvir e crer. Não vamos criar uma denominação, não vamos criar uma estrutura, uma organização religiosa. Vamos mergulhar em Deus para deixar um legado. Você não vê ninguém estudando como montar uma quadrangular. Eu preciso comprar um livro para aprender a montar uma quadrangular. Onde é que tem um livro que me ensina a montar uma igreja batista? Onde é que tem um livro que me ensina a montar uma presbiteriana, uma metodista? Onde é que tem um livro que me ensina a montar uma Deus é Amor? Eu preciso estudar, porque eu estou tão inspirado com a Deus é Amor. Eu estou tão inspirado com a fonte da vida, Sara Nossa Terra, a bola de neve. Como que se monta uma bola de neve? Não, você não vê as pessoas estudando livros sobre estruturas e instituições. Você vê as pessoas lendo biografias de profetas. As pessoas não querem saber o que você construiu. As pessoas querem saber o legado que você está deixando. Eita, o que você construiu pode estar inchando o seu ego, mas você não pode chamar de legado. O que você construiu pode ajudar as pessoas, mas você não pode chamar isso de legado. Legado é algo que aconteceu dentro de você. Legado foi escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Legado não é ensinar você como fazer. Legado é te ensinar com quem caminhar. E não é comigo, é com o Espírito Santo. O Senhor te diz: onde o homem falhou, o Espírito Santo não vai falhar. Onde um homem parou, o Espírito Santo não vai parar. Nós estamos na era do Espírito. Nós estamos na aliança do Espírito. Nós estamos no tempo do Espírito. A divindade que existe na forma de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, gerou uma aliança há 2000 anos atrás, que é chamada aliança do Espírito. E nessa aliança ele diz assim: ei, a letra vai matar você, mas o Espírito vai vivificar você. E se o Espírito, quando desceu em Pentecoste, e se Deus, o Espírito, quando desceu em Pentecoste, trouxe uma língua de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, quem sou eu para teologizar isso? Se o Espírito Santo encheu aqueles 120, e eles falavam em línguas e profetizavam, quem sou eu para colocar um clichê sobre isso? Quem sou eu para levantar uma placa e dizer: eu vou sair daqui e vou criar o ouvir e crer do avivamento? Eu sou ouvir e crer, mas eu vou ser ouvir e crer do avivamento. Aí 15 anos depois, alguém funda o ouvir e crer da renovação. Aí um tempo depois tem ouvir e crer disso, ouvir e crer daquilo. É adventista do sétimo dia, adventista do avivamento do sétimo dia, ou apenas é adventista? Não! Eu não tenho direito de tocar no Pentecostes. Eu não tenho direito de imitar o Pentecoste.
Tudo que eu posso fazer é entrar lá e participar com aqueles 120 irmãos. Pastor, mas como que eu volto 2000 anos no tempo e começo recalamachocorobondorebanabarai? Pastor, como eu volto 2000 anos no tempo e me embriago? Como eles ficaram embriagados, a ponto de todos que chegavam no cenáculo perguntarem se eles estavam embriagados. Pastor, como eu posso voltar no tempo? Pastor, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou da Universal, ou eu sou um desigrejado, eu sou um católico, eu sou um espírita, mas eu não tenho poder de voltar no tempo. Eu quero dizer que isso não é verdade. A fé não é temporal. Quando você entra pela fé, você está na palavra que Deus te deu, não dependendo do tempo em que ela foi escrita. Quando você entra na fé, você está na palavra que Deus te deu, não dependendo do tempo que ela foi escrita. A fé é atemporal. Eu posso literalmente, por fé, estar do lado de Davi, derrubando o meu Golias. Eu posso cutucar Davi e dizer: derruba o seu que eu vou derrubar o meu. Pela fé, ou seja, pela revelação. A revelação abre um portal e eu dou um passo de fé e estou do lado de Moisés. Há 3000 anos atrás, e eu digo para Moisés: abre o seu mar que eu vou abrir o meu. Deus fala comigo, se abre um portal, eu entro naquele portal e me vejo do lado de Pedro, e eu digo: você vai andar sobre as águas? Pois eu vou andar junto com você. Sua sombra vai curar? Pois a minha sombra também cura. Quem passar pela minha sombra é curado. Deus falou, um portal se abriu, e você está diante do próprio Deus, lançando o inferno, Satanás, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Aí você cutuca o próprio pai e fala: pai, eu vou fazer o meu laguinho particular, porque eu estou com os negocinhos na minha vida precisando queimar. Sim. Enoque foi arrebatado antes da igreja, e ele pregou a segunda vinda. Judas conta isso. Davi entrou no templo e comeu o pão da proposição, sendo da tribo de Judá, e só os da tribo de Levi poderiam. Quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê, é porque a palavra te ajusta no tempo dela mesma. A palavra te ajusta no tempo dela mesma, e aquela unção daquele momento vem sobre a sua vida, porque você creu. Por isso, uma hora você está no passado, outra hora você está no presente, outra hora você está no futuro, outra hora você vai para frente, para trás, você sobe, você desce. Não há limites, não há limites. O que existe é um Deus falando com você, e esse Deus transcende tudo. Ele está te dizendo: ei, segura na minha mão. Ah, Senhor, segura na minha mão. Ai, Senhor, eu vou tomar um choque, eu vou ser eletrocutado. Filho, confia em mim, eu vou calibrar a coisa. Segura na minha mão. De repente você segura, você se vê em vários lugares ao mesmo tempo, porque Deus é onipresente. De repente você segura na mão de Deus e se vê fazendo coisas que você não poderia fazer. O salmista diz: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu faço proezas. Algo só é grande quando você não segura a mão de Deus.
Algo só é alto quando você não segura a mão de Deus. Algo só é difícil quando você não segura a mão de Deus. Pois ao misturar-se com o Espírito dele, você verá como ele vê. E isso é fé. Deus está querendo segurar a sua mão e te dizer: eu quero que você não apenas veja como eu vejo, eu quero que você se veja como eu me vejo. A fé não é apenas para que você dê um passeio no tempo. A fé é para que você experimente qualquer tempo registrado, porque você é herdeiro, não de um compêndio de teologias, você é herdeiro de um livro eterno, a palavra de Deus, as Escrituras, o texto sagrado, o livro dos feitos memoráveis, a Bíblia. Aí de repente você vai ministrar num lugar, nem imagina que tinha uma nuvem sobre você, pesada. Você entra no mundo dos negócios, nem imagina que tem uma nuvem sobre você, pesada. Se você é pastor, tem sobre você uma nuvem pesada. Você é um produtor de chuvas. Chuva é a prova de que os céus possuem águas. Chuva, irmãos, uma chuva pode inundar uma cidade, mas tudo aquilo estava acima da gravidade. Uma chuva pode inundar uma cidade, mas tudo aquilo estava desrespeitando a gravidade. Olha para mim, o Senhor te diz: eu faço de você, por esses 4 fundamentos: consciência, comportamento, sabedoria e identidade. Eu faço de você uma nuvem de testemunha. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O que essa nuvem fez do deserto? Guiou o povo. O que essa nuvem fez no monte da transfiguração? Revelou o Pai. O que essa nuvem fez quando Jesus ressuscitou? O levou aos céus. A nuvem te guia, a nuvem revela, a nuvem te arrebata. Então, na medida que você ora em outras línguas, quando você começa a falar dessa linguagem sobrenatural, você está edificando a você mesmo sobre a sua fé santíssima. Ah, mas eu não sei falar em línguas, eu estou tentando já há muito tempo, eu não consigo. Pastor, eu amo as suas palavras, mas eu não consigo falar em línguas. É porque você religiosizou a oração em línguas, e a oração em línguas não é regionalizável. Você criou um dogma no que é vida. Você criou um dogma no que é essência, vida. Mas eu não sei falar em línguas. Você não precisa saber falar em línguas. Você precisa liberar o que já está dentro de você. Assim como você articula o português pelo aprendizado, articule as línguas pela fé.
Não é uma experiência emocional, uma experiência de fé. Sim, nós temos 4 tipos de línguas. Levanta a sua mão e grita comigo forte: 4 tipos de línguas. Diga: 4 tipos de línguas. Línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos. Agora com a boca cheia de mel, diga: línguas para edificação pessoal. A minha linguagem sobrenatural de oração, a minha maneira de falar com Deus, e a maneira de Deus falar na minha boca. Porque quando eu interpreto, eu estou falando o que eu orei. E o nome disso é profecia. Por isso os esboços vão acabar. Por isso tudo que é muleta será arrancado. Querido, você vai estar ministrando a palavra e você vai se pegar ensinando textos profundos da palavra que grandes mestres há 300 anos estudam e não entendem, porque a palavra não pode ser interpretada, a palavra precisa ser experimentada a nível do seu espírito. Eu vou estudar a interpretação da Bíblia. Você vai se tornar um teólogo chato, cheio de posições, que produzirá discussões e doutrinas que irão separar o povo de Deus. Não! Fuja desse caminho. As pessoas estão morrendo, e estão morrendo dentro das igrejas. Os pastores estão morrendo. Você diz, tem uma família de pastores vindo por Ouvir e Crer, e ele falou assim para mim: eu estava morrendo. E ele começou a me contar o currículo dele, evangélico. Cara, ele fez tudo, mas estava vazio. Ele fez tudo, mas não tinha nada, porque estava tudo no nível da alma. Diga assim, mais forte que você puder: consciência, comportamento, sabedoria, identidade. Diga: a minha vida é cheia da consciência, é cheia de fatos de fé, é cheia de sabedoria e é cheia de identidade. Eu estou fazendo história na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, na minha existência. Eu estou criando histórias. Abel é uma história, Enoque é outra história, Abraão é outra história, Sara é outra história, Isaac, Moisés, Gideão, Davi, Débora e tantos outros. Você tem as raízes, você tem o tronco, você tem os ramos, você tem uma árvore frondosa que precisa de água, que vem da nuvem que você forma na sua vivência de fé. Nuvens são formadas por quem anda pela fé. Agora Judas diz sobre nuvens sem água: árvores desarraigadas, duplamente infrutíferas, rochas submersas. Eu não sou isso. Judas fala assim: estrelas cadentes que brilham por um tempo e logo se apagam.
Aí ele termina dizendo: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Você quer ser uma nuvem com água? Você vai ser uma rocha submersa que afunda navios? Ou você será o capitão do seu próprio navio, que é inaufragável? Você é uma nuvem sem água ou com água? Estou citando o livro de Judas, gente. Você é como Balaão, que amou o prêmio da injustiça, que era profeta de Deus, mas colocou o amor ao dinheiro acima do seu chamado. Eu não posso, porque como é que eu vou fazer para sustentar minha família? Querido, o Deus te sustentou até hoje, vai continuar te sustentando. Recuar não é perder, duvidar é perder. Muitas vezes você dá uns passos para trás, porque você está sendo entesado como uma flecha. Você está indo para trás, para trás, para trás. Não, você está sendo preparado para ir em lugares que você nunca foi. Chup, 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 chup. E as flechas vão, e as flechas vão. Mas por um tempo parece que você foi para trás, para trás, para trás, para trás. Não, você estava sendo entesado pelo arqueiro de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Sim, Jesus. Nossa, depois que eu comecei a orar em línguas, eu comecei a andar para trás. Não, você começou a ser entesado. Você será enviado em lugares que você nunca foi, tanto no reino físico como no reino espiritual. Vou repetir: você será enviado em lugares que você nunca foi, tanto no reino físico como no reino espiritual. É junto. Amém. Pai, eu recebo essa palavra para mim. 2 Timóteo, Paulo fala assim: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Na minha primeira defesa, ninguém veio a meu favor. E você percebe Paulo no final da vida, abrindo o coração com Timóteo de uma maneira muito dolorida em 2 Timóteo. Mas ele fala assim: mas tem uma coisa, Timóteo, eu combati o bom combate, cara. E tem outra coisa, Timóteo, eu completei a carreira. Eu olho para mim e não tenho consciência de mais um passo que eu preciso dar. Eu olho para mim, Timóteo, e eu não tenho consciência de mais um passo que eu preciso dar. Eu completei a carreira. Eu andei em toda Nova Jerusalém antes de ir morar lá. Eu andei em ruas de ouro aqui na terra. Eu conheço a Nova Jerusalém, Timóteo, mais do que a maioria dos que já estão lá conhecendo. Você está louco, pastor? Querido, o que de melhor você terá no futuro, você já tem agora. É o Espírito Santo. Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo dá um grito de vitória. Tem algo melhor que você receberá na glória?
e Ele é o seu guia, e Ele te ensina todas as coisas. Imagina Paulo entrando na Nova Jerusalém, e muitos chegando para Paulo, dizendo: Paulo, eu vou te levar num lugar aqui, mas eu não estou entendendo, você me explica? Outro aproximava de Paulo: Paulo, vou te levar em outro lugar aqui no planeta da Nova Jerusalém. Cara, eu estou lá tem 200 anos tentando entender umas revelações, mas eu não entendo. E você completou a carreira, você me explica? Tá bom, vamos lá. Tá bom. Eu acho que Paulo está andando para lá e para cá no céu até hoje, facilitando a vida dos celestiais. Quem vive na terra uma vida celestial é apresentado como multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Olha para mim, eu vou terminar. Só tem uma pessoa aqui anotando a palavra que eu estou pregando, mas eu te garanto que tem muitos anjos escrevendo o que eu estou pregando, porque os anjos aprendem com a igreja. Os anjos não têm o Espírito Santo, eu tenho. Tem muito anjo aqui em volta assim, ó. O que ele falou? O que ele falou? Como é que é? Cara, quem contou isso para ele? É desse jeito. Aí o outro anjo responde: esse cara é muito doido, cara. Ele fica chapando o dia inteiro. Porque os anjos não guerreiam mais, eles guerreavam no Antigo Testamento. No Novo Testamento quem guerreia é você. Eles servem você na guerra. Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o diabo. Mas quem me serve? Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos não são guerreiros, os anjos são servidores dos guerreiros. É palavra, meu irmão. Ah, pastor, mas Daniel começou a orar e um anjo saiu do céu e lutou 21 dias. Cara, Daniel não era nascido de novo, Daniel não era filho, Daniel não tinha nova natureza. Nós não estamos naquela aliança, nós estamos na nova aliança. Você não trata de pegar a espada e a armadura de Deus para você ver, não. Sacode o seu irmão e fala para ele: pega a armadura e vai para a guerra, meu irmão. Diga para o irmão que está ao seu lado: na antiga aliança, anjos faziam a guerra dos mortos. Na nova aliança, anjos servem os vivos. Aleluia! Agora, isso você não vai aprender em angiologia. Teologia tem uma matéria que chama angiologia. E você não vai aprender em angiologia. Isso você vai aprender com quem aprendeu com o Mestre, Espírito Santo. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Falando e ao mesmo tempo aprendendo no Espírito, até que tudo explode como luz e a minha alma é transformada na imagem da palavra que eu estou vivendo. Eu salvo a minha alma pelo Espírito, mortifico a minha carne pelo Espírito e vivo no Espírito. Você vai dar glória a Deus, irmão?
Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Quem trouxe a sua oferta pode colocar onde Deus te disser. Os irmãos da internet que querem estar andando comigo nessa visão, como filhos, meu WhatsApp 629-8223-1222, 629-8223-1222, mas não é, só me procure se você quer realmente conexão espiritual, tá bom? Não quero perder tempo com quem não quer a visão, não, é quem quer mergulhar em águas profundas. Graça e paz.